Em meu caminho é te amar. Jerusa leva a bandeja de comida ao quarto de Isabela, que está com a mãe, mas a menina diz que não está com fome. Porém, a empregada lembra a promessa que a garota fez a Memo, e a garota resolve comer. A empregada avisa a patroa que Karen está esperando por ela. Enquanto isso, a víbora joga todo o seu charme para cima do jardineiro e quer saber se ele é casado. O homem avisa que é separado, e a doida resolve dizer que a mulher dele é uma tonta em deixar um homem como aquele escapar assim. Karen se aproxima do sujeito e lasca um beijo na boca do homem. Bem na hora, Daniela aparece na cozinha e quer saber o que significa aquilo. A fingida, então, mete uma raquetada na cara do gordinho, chamando o cara de asqueroso e perguntando como ele se atreveu a fazer aquilo com ela. Karen continua o teatrinho e, agarrada a Daniela, diz que o seu ajudante tentou se passar com ela e coisa e tal, enquanto o homem trata de se defender, afirmando que foi a moça quem começou tudo. Mas Karen não quer saber, e dizendo que o homem é um aproveitador de mulheres, lembra que nada daquilo teria acontecido se Memo estivesse ali, pois ele é um cavalheiro. Jerusa concorda, e ainda lembra que foi o rapaz quem salvou Daniela no dia do acidente. Na periferia, Guilherme recebe a visita de Fausto em sua casa. O empresário diz que não está ali para brigar, mas o rapaz comenta que, depois de tudo o que aconteceu, ele tem lá suas dúvidas. O arrogante resolve, então, dizer que ele tem todo o direito de ficar indignado se alguém entra em sua casa sem sua permissão, principalmente se é alguém que já não trabalha para ele. Guilherme, então, explica que nunca trabalhou para o empresário, e sim para Daniela, mas quer saber o que o sujeito quer ali. Com um sorriso falso na sua cara cínica, Fausto diz: "Você soube jogar muito bem suas cartas, Memo. Você ganhou a batalha, mas não a guerra." Sem entender nada, o caminhoneiro coça a barba, enquanto Fausto se obriga a dizer que está ali para pedir que ele volte a trabalhar com sua esposa. Na casa de Amparo, Macário vai ao quarto das filhas e pega Lupita sentada no chão, chorando. O homem diz que não gosta de ver a garota assim, e não quer brigar com ela. Mas a menina continua evitando o pai, que insiste em saber o que está acontecendo com ela. Lupita explode e diz: "Você sabe por que não consegui dormir a noite toda? Porque não pude parar de pensar no fato de que você traiu minha mãe e toda a nossa família. Eu escutei muito bem quando você falou com meu avô. Minha mãe acredita e confia em você. E você tirou dela o que ela mais ama na vida, pai. Seja homem pela primeira vez na sua vida e diga a verdade. Diga à minha mãe o que você fez." Amparo chega bem na hora e vê a discussão. Preocupada, ela quer saber sobre o que a filha está falando, mas comenta que foi ali para falar sobre as notícias, que mostraram a prisão do fiscal Salinas, que está metido com corrupção, mas parece que aquilo não é importante naquele momento. Curiosa e preocupada, Amparo pergunta ao marido o que ele tem para contar. Lupita diz que é melhor o pai contar tudo. Amparo pressiona. Macário tenta se safar. Porém, a garota começa a gritar e diz: "Acontece que meu pai sabia muito bem que esse inspetor Salinas era um corrupto, e foi ele quem ajudou o tal sujeito a embargar o restaurante." Sem acreditar no que está ouvindo, a mulher parte para cima do marido, com aquela cara de espanto e decepção. Na casa de Guilherme, ele diz a Fausto que Karen avisou que o empresário iria aparecer pessoalmente para pedir que ele voltasse a trabalhar com Daniela, mas não acreditou. Fausto, então, responde: "Não tive outra saída. Karen me disse que você ameaçou contar à minha esposa sobre nós e me garantiu que viu uma cópia da tal gravação que você tem." Memo não perde a oportunidade e diz: "Você e sua amante me dão nojo, e Daniela não merece um homem como você." Mas o entojado interrompe o moço e diz: "Deixa desses discursos baratos, caminhoneiro. Esse vídeo foi só um contratempo. Mas não é a mesma coisa ganhar uma batalha ou ganhar uma guerra. Eu ainda não terminei contigo, infeliz." O rapaz, doido para meter um martelaço na cara do sujeito, avisa que não se assusta com as suas ameaças, mas Fausto deixa o papo para lá e, indo embora, avisa que o rapaz pode se apresentar na mansão a partir do dia seguinte, para trabalhar. Mas o rapaz quer saber se Daniela está de acordo com isso. Fausto diz que a esposa nem faz ideia de que ele está ali, e Guilherme responde que nesse caso, sua resposta é não,
pois a decisão é da paisagista, e é ela quem tem que dizer se quer que ele volte a ser seu assistente ou não. Enquanto isso, no quarto das filhas, Amparo pergunta ao marido se é verdade o que Lupita disse. O sujeito tenta dar uma engabelada, mas a cozinheira fica ainda mais furiosa e diz que o que ele fez não tem explicação, chamando o marido de desgraçado. Gritando, Amparo acusa o caminhoneiro de ter colocado o parafuso em seu tamales e colocado os ratos na sua cozinha, querendo saber como ele foi capaz de fazer uma canalhada daquela. Macário pede para que os dois conversem sobre o assunto, mas a cozinheira passa a mão na filha e avisa ao sujeito que não quer vê-lo nem pintado de ouro. Nesse meio tempo, Fausto diz a Guilherme que é ele quem toma as decisões, que aliás, são sempre respaldadas por sua esposa, mas Memo não muda de ideia e diz que só volta a trabalhar com Daniela, se ela mesma pedir isso a ele. O empresário perde a paciência e diz: "Você já conseguiu tudo o que queria com suas ameaças. Então, por favor, não me venha com essa dignidade falsa." Guilherme não deixa por menos e responde: "Você e Karen é que são assim. Acham que podem manipular as pessoas com jogo sujo, mas eu sou uma pessoa que joga limpo." Falso, quer dizer, Fausto, cai na gargalhada e diz que o rapaz não passa de um maldito oportunista. Porém, o rapaz repete palavra por palavra do que tinha dito anteriormente e reafirma sua posição. Nesse meio tempo, abraçada em Lupita, Amparo chora em seu quarto e diz à filha que não pode acreditar como Macário foi capaz de fazer o que fez. Ela diz ainda que agora entende por que a mocinha estava sendo grosseira com o pai. A menina, também chorando, confessa que não sabia o que fazer, pois estava preocupada com a mãe e não queria que a situação piorasse, mas não podia continuar calada e não podia mentir para ela. Macário entra no quarto, dando uma de macho, e manda a filha embora, avisando que quer falar a sós com sua esposa. Porém, Amparo diz que a menina não vai a lugar nenhum. O sujeito cresce a moral e, lembrando que é pai da garota, avisa que ela vai fazer o que ele está mandando. Mas a resposta é uma bofetada de Amparo, que avisa ao sujeito para jamais dizer novamente que é pai de alguém, pois um pai não faz o que ele fez e nem prejudica sua própria família, pensando só em si mesmo, chamando o sujeito de traidor. No salão do restaurante, Leonardo conta ao irmão e à Úrsula que viu na televisão a prisão de Salinas. Memo comemora a reabertura do restaurante. O rapaz diz que só está esperando para ver a cara de Fausto, pois, depois do que aconteceu, sabe que sua irmã não vai vender a propriedade por nada nesse mundo. Guilherme, então, conta que acabou de falar com o empresário, que foi até ali pessoalmente, para pedir que ele voltasse a trabalhar com Daniela. Úrsula finge que fica feliz e diz que assim, o noivo vai poder passar mais tempo com Isabela. Mas Memo explica que quem tem que querer que ele volte é a antiga patroa. Lupita aparece correndo e assustada, chamando pelos tios, dizendo que seus pais estão brigando e não conseguiu parar a briga. No quarto, Amparo continua xingando o marido, que diz que fez o que fez por ela e pelos filhos. O sujeito chega a se ajoelhar no chão, mas a mulher não aceita as desculpas do marido, que quanto mais fala, pior fica a sua situação. A cozinheira sai do quarto, dizendo que ele a apunhalou pelas costas, e isso ela não vai perdoar nunca. O homem vai atrás dela e a segura, tentando acalmar a esposa. O povo chega e Memo pergunta o que está acontecendo ali. Macário manda todo mundo ir embora, pois é um problema entre ele e sua esposa, mas a mulher avisa que seus irmãos e sua filha vão ficar, pois trata-se de um assunto de família. O salafrário tenta argumentar, mas Amparo, com o demônio no corpo, grita: "Meus irmãos têm o direito de saber que você estava mancomunado com Salinas para fecharem o restaurante." Leonardo perde as estribeiras e quer meter a mão na cara do cunhado. Guilherme segura o irmão, tentando evitar uma tragédia. Lupita corre para proteger a mãe, enquanto Macário tenta se defender feito um covarde. Na empresa, Eiron conhece Gabriela e se apresenta como o assistente pessoal de Fausto. A mocinha diz que ela é a nova secretária. O sujeito, se achando, diz: "Mas vejam só, fiquei alguns dias fora do México e quando volto, encontro essa agradável surpresa. O chefe não perde sua prática e sempre escolhe as mulheres mais bonitas." Gabriela coloca o tipo em seu lugar e avisa que o comentário dele não tem cabimento, mas o rapaz diz que está apenas fazendo elogios
e dá as boas-vindas à garota. Sebastian aparece e diz a Gabriela que precisa falar com ela sobre Lupita, pois está muito preocupado com ela. O rapaz diz que no dia anterior, ela foi para sua casa e estava tão preocupada que parecia que o mundo iria se acabar, mas não quis contar nada. Ele pergunta se a moça sabe o que está acontecendo, e Gabi comenta que a irmã disse que estava chateada porque perdeu uma matéria, mas não acreditou, pois Lupita passa o tempo todo estudando e sabe que a menina mentiu, pois a conhece como a palma de sua mão. Vendo o desespero do rapaz, Gabriela se dá conta de que ele realmente gosta de sua irmã, e Sebastian confessa que não consegue parar de pensar em Lupita, e se interessa por tudo o que acontece com ela, dizendo que a garota o encanta de verdade. Na casa de Amparo, a briga continua. Macário começa a gritar, tentando explicar por que fez o que fez, mas Amparo diz que, na verdade, ele queria era lucrar com a venda dos terrenos. Úrsula consegue tirar Leonardo de dentro de casa, mas Guilherme enfrenta o cunhado, enquanto sua irmã diz à filha que não quer mais ficar ali, pois não aguenta mais ficar ouvindo as desculpas esfarrapadas do marido. Em outro cômodo, Úrsula diz a Leonardo que está apavorada com tudo o que a família descobriu, pois trata-se de seu tio, e não tinha ideia de que ele seria capaz de fazer algo tão horrível com a família. Chorando, Leonardo lembra que sua mãe construiu aquele restaurante e trabalhou nele até o último dia de sua vida, e sua irmã continuou com o sonho da falecida, enquanto todos os outros trabalharam duro para transformar o lugar naquilo que é hoje. Por isso, não pode aceitar o que aquele imbecil fez. Humberto aparece e pergunta se os dois já descobriram o que seu genro fez. Léo pergunta ao pai se ele já sabia, e o homem, confirmando, conta que foi ele mesmo quem pressionou o sujeito para que resolvesse a cagada que fez. O cantor quer saber por que o pai não contou nada, e ele explica que estava tentando ajeitar as coisas para que isso não afetasse a família. Humberto diz ainda: "Eu sei que Macário não presta, mas ele é marido de sua irmã e o pai das minhas netas. Então decidi dar-lhe uma oportunidade." Mas o cantor não consegue se acalmar e diz que o pai agiu errado, porque aquele traidor não merece nada e já não faz mais parte daquela família. Na casa de Amparo, o caminhoneiro continua com a mesma lenga-lenga, até que Guilherme perde a paciência e manda o cunhado calar a boca, dizendo que ele está apenas arrumando pretexto para se justificar. Gritando, Memo diz para o sujeito não torcer as coisas e grita: "Se você quisesse uma vida melhor para sua esposa e seus filhos, não teria por que fazer acordo com esse inspetor corrupto." Macário diz que está arrependido, pois sabe que cometeu um grande erro e pede ao cunhado que não o crucifique. Mas o rapaz deixa claro que, naquela casa, quem tem a última palavra é sua irmã. O caminhoneiro, então, fazendo o maior drama, conta que a esposa já disse que não vai perdoá-lo nunca mais, mas não quer perder a mulher, pois vai morrer se ela não estiver mais em sua vida. Na mansão, Karen tenta pressionar Daniela a escolher um novo ajudante, mas a paisagista avisa a amiga que já entendeu aonde ela quer chegar. Porém, isso não vai acontecer. Fausto aparece correndo em casa, demonstrando sua falsa preocupação e quer saber como a esposa está. Ela diz que está tudo bem e não tinha necessidade dele deixar o escritório. O cara diz que ficou muito preocupado, pois não pode acreditar no que aconteceu com o assistente, que ele mesmo selecionou para ajudar a mulher. Karen faz seu drama e diz que não quer nem se lembrar do mau momento que passou. Mas o empresário resolve dizer que sabe que pressionou a esposa para que ela demitisse Memo. Karen se mete e diz que foi outra decisão errada do tiozão. Indignado, ele pede à comadre que o deixe falar com sua esposa e continua a falar, afirmando que acredita que o melhor para ela é que Memo volte a ser seu assistente. Daniela não entende nada, mas o sujeito continua falando e diz que tem certeza de que, se ela pedir, o rapaz volta a trabalhar com ela imediatamente. Macário está sozinho no pátio, cheio de raiva, e comenta consigo mesmo que todo mundo vai pagar, se acham que vão se livrar dele tão fácil assim. Leonardo aparece, carregando um papelão com a palavra traidor, e diz: "Mas olha só, que coincidência. Bom dia, cunhado." E esfrega a placa na cara do sujeito. O moço explica que vai colar aquilo no caminhão de Macário, para que todo mundo saiba o tipo de pessoa que ele é. O caminhoneiro manda o cantor nem se atrever a fazer isso, mas Leonardo, levantando o dedo e enfiando na cara do vigarista, avisa que com sua família ninguém brinca, e o que ele fez
não tem nem o perdão de Deus. Macário tenta fazer as pazes, dizendo que o rapaz é como se fosse seu irmão mais novo, mas Léo deixa claro que isso está no passado, e ele desrespeitou, inclusive, a memória de sua falecida mãe. Indignado, o caminhoneiro toma a placa de papelão da mão do cunhado e rasga tudo, atirando o cartaz no chão. Leonardo, então, diz que ninguém da família vai se esquecer do que o infeliz fez, e para eles, o cara não passa de um rato de esgoto. Na mansão, Daniela pergunta ao marido se ele foi falar com Guilherme, sem antes conversar com ela. O sujeito explica que só foi saber do rapaz se ele estaria disposto a retornar ao emprego. A arquiteta, chateada, diz ao marido que, mesmo sabendo de sua decisão, ele resolveu se encontrar com Memo pelas suas costas. Fausto, então, resolve dizer que também fez isso por Isabela, pois acha que está sendo muito injusto com a filha. E a verdade é que a menina sente muita saudade do rapaz, pois acha que ele é seu amigo, e não suporta ver a garotinha assim tão triste. Ele ainda diz que a esposa sabe que o santo dele e do caminhoneiro não se cruzam, mas percebeu que também precisa ceder em algumas coisas e acha que ele é o mais indicado para ser o assistente da paisagista, pois é um homem correto. O falcatrua diz ainda que depois do que aconteceu naquele dia, ele não quer se arriscar a meter outro desconhecido em sua casa. A conversa entre marido e mulher acaba sendo interrompida por uma ligação de Eiron. Do lado de fora, ele quer saber como foi a viagem de seu assistente e se ele conseguiu os contratos para a compra dos materiais de construção. Do outro lado da linha, o rapaz diz que correu tudo bem e todo mundo está de acordo em superfaturar as notas que vão mandar para a construtora, mas vão vender para eles pela metade do valor. O moço diz ainda que não ligou para falar sobre isso, e sim para contar que Salinas foi preso por corrupção. Fausto, assustado, diz que está indo imediatamente para o escritório. Na mansão, Daniela diz a Karen que tinha tudo sob controle, mas agora, com a proposta de Fausto, tudo ficou muito complicado, pois ficar longe de Memo é o melhor para ela, já que assim, está começando a se esquecer do rapaz. Karen insiste, mas a mulher diz que não pode voltar a ver o rapaz, apesar do moço ser o melhor assistente que teve em sua vida. Isabela aparece na sala e implora para a mãe recontratar seu amigo. E no restaurante, Úrsula diz à família Santos que está com muita vergonha por Macário ser seu tio e coisa e tal. Leonardo resolve se meter e diz que o cunhado tem muita sorte por seu pai não tê-lo acusado de ser cúmplice de Salinas. Humberto deixa claro que os assuntos de família devem ser resolvidos em família, e jamais colocaria o pai de seus netos na cadeia, pedindo a todos que tenham um pouco de compreensão. Amparo aparece e conta que Macário também mentiu quando disse que pagava os impostos do restaurante. Mas, com o dinheiro que tinha, conseguiu pagar tudo, e agora já podem reabrir o estabelecimento. Unidos, os Santos comemoram, mas a cozinheira diz que deveria estar contente, porém está exausta com tudo o que aconteceu, e pede para um dos irmãos ir buscar Zé Maria na escola. Nesse meio tempo, Fausto vai ver Salinas na cadeia, acompanhado por seu assistente. Na cela do detento, ele diz que sabe que o sujeito acabou se metendo em sérios problemas. O homem jura que nunca vai mencionar o nome do empresário, mas ele avisa que é melhor o cara nem pensar em traí-lo enquanto Eiron dá uma surra no sujeito, ali mesmo. Fausto ainda avisa que é melhor o cara manter a boca fechada, pois se alguma coisa do que está acontecendo com ele chegar a afetá-lo, ele pode se considerar morto. Porém, o sujeito resolve soltar a sopa e avisa a Fausto que ele deveria se preocupar com Macário, que chegou a procurá-lo para tentar desfazer o golpe que deram no restaurante de Amparo. Humberto vai ver como a filha está, e ela, desconsolada, diz que parece que todos esses anos esteve casada com um homem que não conhece. O homem pede que Amparo não tome uma decisão precipitada, mas ela afirma que o que aconteceu é muito grave para ela, pois Macário poderia ter destruído a família por dinheiro, e não sabe o que fazer, pois não pode continuar confiando nele. Na empresa, Gabriela, feliz da vida, conta a Sebastian que acabou de saber que o restaurante de sua mãe vai reabrir. Fausto aparece para estragar a festa e quer saber o que está acontecendo ali. A secretária diz que não é nada, mas Sebastian resolve contar que o restaurante de Amparo vai voltar a funcionar. A garota fica toda sem graça e chama a atenção do amigo, lembrando que ele sabe muito bem que o chefe quer comprar a propriedade de sua família, e com aquela notícia,
é possível que ele fique bravo. Sebastian diz à mocinha que o empresário que vá para o inferno e propõe que ela, João e ele comemorem no restaurante mais tarde. E, na casa da cozinheira, Humberto aconselha a filha a tentar perdoar Macário, mas ela diz que tem uma ferida muito grande em seu coração. Porém, o pai lembra que, se ela não amasse o marido, já teria mandado o cara embora há muito tempo, mas a decisão é dela, e pode contar com seu apoio sempre. Do lado de fora, Leonardo resolve tirar os selos de fechamento do restaurante sozinho, enquanto Úrsula e Memo se beijam, para comemorar a situação. Daniela chega bem na hora e pega os dois no maior love, decidindo ir embora. Mas Leonardo vê a arquiteta e a chama de volta. Ela, então, diz que está ali para falar com Memo.